volta, esse é o meu, é o seu, é o nosso Visita na Record. E agora para falar de um assunto que está bombando nesse mês de junho, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Justamente, porque junho é o mês de conscientização dessa assimetria na coluna. Nós estamos falando da escoliose, gente. Inclusive, eu já tô com o meu símbolo aqui, do mês de prevenção, Junho Verde. E para ajudar a gente a esclarecer todos os pontos, quem nos visita agora é a fisioterapeuta Maria Cláudia Monteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaisa. Obrigada pelo convite. Pra gente é um prazer, ainda mais para esclarecer um assunto tão importante e que pouco se fala, né, doutora? Inclusive, você já está até com o símbolo aí também. Opa, estamos Precisamos nos conscientizar mais, Precisamos. É uma pena que a gente use só o mês de junho para fazer isso, porque a escoliose acontece todo dia, toda hora, embaixo dos olhos dos pais, às vezes eles não sabem. Já preocupou, mas espera aí, não fica preocupado não que a gente vai te esclarecer tudinho, viu? Primeiramente, doutora, o que é a escoliose? Bom, a escoliose é uma patologia da coluna vertebral que acontece nos 3 planos de movimento. Então, eu trouxe Por favor, vamos mostrar aqui. Eu trouxe uma coluna aqui de plástico para as pessoas entenderem melhor. Então, ela tem, você vendo a pessoa de perfil, você tem uma lordose, que todo mundo tem, uma cifose, todo mundo tem. Essa curvinha é normal. É a curva normal, olhando a pessoa de perfil. Quando você é pessoa de costas, a escoliose, ela é um desvio lateral da coluna. Então, ela desvia para um lado, ela roda sobre seu próprio eixo e ainda estende e perde aquelas curvas que são naturais. Então, você tem os 3 planos de deformação das vértebras. Olha só. Causa bastante coisa, né, doutora? Então, numa fase de crescimento, causa muitas alterações. Nós estamos falando da escoliose idiopática, que é a escoliose que afeta os adolescentes, né? De 9 a 14 anos. Então, é a faixa etária que a gente tem que intervir, né, para poder dar o melhor tratamento para se evitar futuros problemas. Sim, né? Exatamente. Então, para você entender, essa escoliose idiopática é essa que tem em 80% dos casos, quando se fala em escoliose, que é aquela que a gente não sabe de onde veio. Ela simplesmente, nesse momento que o adolescente estica, né, o estirão, ela aparece ali como algo que precisa de um tratamento, que precisa de uma atenção, né? A gente já vai falar que não tem cura, viu, a escoliose, mas tem tratamento. Mas só para você entender, esse é apenas um dos tipos de escoliose, né, doutora? A gente ainda tem outros também. Exato. Vamos descrever aqui rapidamente eles, então? Vamos. Na verdade, nós temos 2 grandes grupos, a escoliose funcional e a escoliose estrutural. A funcional é aquela que não tem comprometimento na estrutura da vértebra. É como se fossem ações de fora. Então, por exemplo, um membro mais longo que o outro, uma discrepância na altura das pernas, né? Então, vai provocar uma assimetria da pelve e pode ter uma alteração na coluna. Porém, você pode resolver isso porque o problema está nas pernas, né? Funcional, por exemplo, você foi pegar algum objeto, travei a coluna, tem tanta gente que acontece isso, você vai fazer uma escoliose antálgica, ou seja, você foge da dor. Isso é uma escoliose funcional. Então, esse grupo é um grupo que não tem problema porque você trata e desaparece. Agora, a escoliose estrutural, ela já afeta a estrutura da vértebra e ela é dividida em 2 outros grupos. A escoliose estrutural congênita, que é aquela que nasce, que tem uma malformação, né? Uma vértebra a mais. Então, é a escoliose que nasce, a criança já nasce com esse problema. A escoliose neuromuscular, ou seja, você sabe, é uma causa neurológica que pode acometer pacientes com problemas neurológicos. E a escoliose idiopática, que é a escoliose que acomete 80% dessas estruturais. E aí, a gente está falando dessas, quando você falou dessas funcionais, geralmente uma disfunção no membro ou algo que veio externo, causa uma dor, né? Mas a escoliose em si, às vezes ela vem imperceptível, é silenciosa, não tem dor.
e simplesmente você precisa observar, né? E é a maioria dos casos. Essa é a função, inclusive, né, doutora, do Junho Verde, Exato. que é o que mais está se chamando a atenção exatamente nesse ano. Será que a gente está olhando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, do jeito que precisa, com esse olhar atento mesmo, sabe? Deixa eu ver se meu filho, a minha filha aqui, como é que está a coluna, porque geralmente é uma coisa que a gente não observa, né, doutora? E aí, Thaisa, a gente põe a culpa, né, no celular, né, aquele adolescente está lá no videogame, fala, bom, ele está assim porque ele está desleixado, assim, né? Celular o tempo todo. E lembrando que o celular, a televisão, a obesidade não causa escoliose. Mochilas pesadas não causa escoliose. Não é uma má postura que vai me trazer escoliose. Não, não é. A escoliose é um problema estrutural, só que uma criança que fica muito tempo, e essa pandemia a gente tem visto muito, fica várias horas numa posição. A mãe e o pai estão achando que eles só estão desleixados. E ali atrás daquela má postura, às vezes está escondida uma escoliose. Então, assim, a gente fala, vamos observar seu filho hoje, pede para ele tirar a blusa, olha as costas, vê se tem um ombro mais alto que o outro, uma assimetria na sua coluna, na sua cintura, se tem um braço mais desviado do tronco, se a cabeça está mais desalinhada. E aí um teste que é muito fácil de se fazer. Pede para ele se inclinar para frente como se fosse pegar o chão, e aí você vai ver se você vai encontrar uma elevação de um dos lados. Bem aí, na hora que a criança abaixa, ali que você vê aquele ossinho do meio, né? Não é do meio, na verdade é na lateral. Ah, da lateral. Porque quando roda esse desvio da rotação, é a costela que roda. Então você vai olhar, as costelas ficam mais saltadinhos na parte posterior da coluna. Que interessante. Entendeu? E aí você vê, às vezes, a escoliose, que aqui tem uma costelinha mais saliente, porque a vértebra rodou e aí a costela roda junto. Então, o que você vê lá saltadinho são as costelas, mas em função da rotação vertebral. E isso vai mudar e muito, né, de acordo com a idade. Por exemplo, se você olhar uma criança agora com 7 anos, pode ser que vir ali a olho nu você não tenha uma noção. Aí como ela acontece nos estirões de crescimento, a gente encontra mais essas escolioses do adolescente dos 10 a 14 anos. Tem as escolioses juvenis que são mais anteriores a essa, então dos 6 aos 9 anos. Tá? Então também acontece, mas não é tão comum quanto as adolescentes. E claro, chama atenção porque, principalmente nesse momento de pandemia, né? Você que é pai, que é mãe, que é avó, que é tio, vai concordar comigo. A gente evitou de levar as crianças no médico, assim, com frequência, né? Vamos combinar. E claro que, talvez, ouvindo a doutora falar, você fala, nossa, mas é difícil entender se tem, se não tem. Uma consulta de rotina pode também ajudar. Portanto, se você está nesse atraso também de levar teu filho, aquela pessoa que está sob a sua responsabilidade, aquela criança, adolescente, um médico de rotina pode ajudar a entender, né, doutora? Você sabe que é uma coisa muito legal que você levantou, Thaisa, porque hoje a gente leva o filho porque está com uma dor na garganta. Então, o pediatra vai ver a garganta, né? E aí, tem rápido, porque tem fila e e você não tem muito tempo para perder na consulta. Peça para o médico, dá uma olhada na coluna do meu filho, por favor, porque o médico vai olhar com outros olhos, né, técnico nisso, né? Então, é importante que o pediatra olhe para a coluna do seu filho, o educador físico, seria muito legal. Antigamente, o educador físico nas escolas fazia toda essa triagem, né? Eu estudei naquela... eu lembro. Não é? Era muito... Eu cheguei a ter essa época, eu vou te Exato, falar. então. Separava as meninas e os meninos, Exato. E agora na aula de educação física o professor avalia. Você medir a altura, medir o peso, e aí ele fazia essa avaliação. Então, a gente tinha como observar melhor essas assimetrias. E o diagnóstico precoce realizado na idade escolar é o que vai nos ajudar para encaminhar para um tratamento adequado. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla, minha gente? Porque não tem cura, mas tem tratamento, só que precisa ser a tempo. Inclusive, enquanto nós estamos falando aqui, você está vendo imagens de uma reportagem que nós fizemos aqui no jornalismo da Record TV Paulista mesmo, falando sobre esse assunto, né? A gente tem a Esther aí que descobriu, ela está nesses 80%, não sabe de onde vem a escoliose, mas ela descobriu a tempo de fazer um tratamento
todo que exige fisioterapia, uso do colete tridimensional que a doutora já vai falar, mas dá para ver bem aí no raio-x dela o quanto alterou a coluna com o estirão de crescimento, né? Se ela não tivesse introduzido, feito antes, né, tudo, provavelmente seria pior a situação dela, né? Porque o pior é a cirurgia, né, doutora? Exato. O tratamento precoce é todo para se evitar uma cirurgia. Que pai e que mãe quer que seu filho esteja com a coluna cheia de parafuso? E que o tratamento para as escolioses graves, que não se resolveu, né, com o uso do colete, com os exercícios específicos para a escoliose, é a cirurgia. Porque a gente chama, tem casos que são galopantes, né? Casos acima de 50 graus, a gente tem como medir esse ângulo, são casos cirúrgicos. E aí, eu recebi no consultório uma menina que foi, os pais perceberam o que é comum acontecer num churrasco, né? Foram ver, perceberam que a coluna estava, quando foi ver, ela tinha 80 graus de escoliose. Nossa! Ou seja, não deu tempo dos pais correrem atrás de um tratamento conservador. Conservador a gente diz não invasivo, aquele que não precisa operar, né? Então a gente quer tentar de tudo para não operar. Mas não teve jeito, o caso dela já era muito grande a escoliose, ela só tinha 10 anos. E o que acontece, você falou, mais nas meninas que nos meninos que isso acontece. E está ligado, geralmente, à primeira menstruação. Se a criança ainda não, a menina não teve a primeira menstruação e já tem uma escoliose, a probabilidade de crescer essa curva é maior porque ela cresce junto com o crescimento ósseo. Olha só, e tem esse colete, inclusive, que você trouxe para mostrar para a gente, né? Um colete tridimensional que é utilizado, né? Exatamente. Esse é um colete que a gente usa nas escolioses entre 25 e 45 graus. Né? Então, ele é feito, moldado de acordo com a curva. Cada curva é avaliada, classificada, e a gente faz um molde, um escaneamento do tronco e é feito sob medida. Então, você olha por dentro, o colete é meio torto, porque ele está entortando para o lado oposto da curva, entendeu? É muito interessante, é o colete que a gente usa hoje, que é uma outra tecnologia, diferente daquelas antigas, que aquele colete Milwaukee que andava aqui, que provocava muito bullying na escola, né? E hoje a gente, graças a Deus, é muito mais leve, né? É muito melhor essa tecnologia. Muito bom, doutora. Tem muitas dúvidas, tenho certeza, muito mais gente querendo saber mais detalhes, porque essa é só uma pincelada que a gente dá aqui no Visita, o tempo voa, viu? Nossa. Mas eu sei que vocês tem um espaço virtual aí que tem muita coisa para mostrar, né? Tem sim. Qual que é o site? Olha, a gente tem o Tratando Escoliose, né? Que é o site que nós somos um grupo de fisioterapeutas que estamos espalhados no Brasil todo, que fizeram a formação dos métodos conceituados pela Sociedade Internacional de Tratamento Ortopédico e Reabilitação da Coluna, da Escoliose. Então, é uma sociedade que rege todas as diretrizes de tratamento conservador da escoliose. Então, nós fizemos essa formação e montamos esse site, né, essa rede social que ajuda a trazer informação de qualidade para os pais, professores, né, responsáveis terem acesso ao que realmente tem de verdadeiro. Exatamente. E fica o recado, viu, gente? Acesse esse site, olhe bem para o seu filho, para a sua filha. Fique consciente de que a escoliose, gente, é silenciosa e vai depender do nosso olhar. Doutora, muito obrigada, viu? De nada, Volte eu que sempre. agradeço. Eu espero que não seja só no Junho Verde que a gente se encontre, porque a escoliose está aí. Nós estamos fazendo uma grande ação nas escolas para levar essa informação para os professores dispararem vídeos educativos, material como um banner, levarem para casa para falar, mãe, olha aqui, porque lá na escola falou que eu posso ter escoliose. Olha, então, eu acho interessante a gente fazer isso também. Obrigada, viu? De nada, agradeço. Vamos continuar nessa campanha o ano todo, minha gente. A gente vai encerrando a visita de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer ter você na nossa sala de estar. Saiba que na semana que vem a gente volta a se encontrar. Tem mais conhecimento, tem mais visita na Record, sempre domingo às 9 da manhã. Um ótimo domingo para você. Tchau, tchau.